Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar aqui para vocês aquele exercício do método das forças, tá? Então esse aqui é aquele da aula passada, que não apareceu direito, não tinha gravado, mas vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Então eu tenho uma viga que ela tá engastada com carregamento distribuído com uma carga de 20 kN por metro. E aí aqui eu tenho um apoio, tá? Um apoio de primeiro gênero aqui. O que acontece? Primeiro passo que eu tenho que fazer, tá? Por aqui, ó, primeiro passo. Eu vou fazer o grau de estaticidade dessa viga. O que é isso? É ver quantas reações eu tenho atuando. Então aqui no engaste eu tenho VA, HA e o momento de A. E desse lado aqui eu tenho um VB, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 reações atuando. Menos 3, que é o quê? Condição de equilíbrio. Que vai dar então um valor de 1. Ou seja, essa viga, ela tem sobrando aqui 1, ou seja, ela é hiperestática. O grau de estaticidade dela, tá? Então, né, eu achei o grau de estaticidade dela, é uma viga hiperestática, então, o segundo passo eu tenho que liberar o vínculo. Então, eu tenho várias opções. Eu poderia tirar esse momento transformando esse engaste em um apoio de segundo gênero, ou eu posso trabalhar aqui nesse apoio de primeiro gênero, que é o que eu pretendo fazer com vocês. Então, eu vou redesenhar a minha viga, tá? Como se eu estivesse liberando o vínculo dela. E agora, esse meu vínculo aqui vai chamar de X1, tá? Na questão do X1 é onde eu vou entrar com aquela equação da compatibilidade que eu havia falado com vocês. Se vocês não lembram, eu vou redesenhar aqui a parte da equação da compatibilidade, tá? Equação da compatibilidade. A gente vai usar tanto nesse método das forças quanto no método dos deslocamentos. Como que funciona? Então, redesenhando aqui a mesma viguinha, tá? Com um vínculo que eu liberei, que eu tô chamando de X1, para que eu possa resolver ele, ele vai se tornar como? Ele vai ficar a própria viga com o carregamento que ela tem, sofrendo um deslocamento, tá? Que é o delta 1 do caso 0, mais tá? Ela calculando só o X1 aqui no caso, né? Com o valor da carga unitária, sofrendo o seu deslocamento, que eu vou chamar esse de delta 1 do caso 1. Então, vocês podem ver, aqui eu faço a soma. Então, primeiro eu vou calcular esse aqui, que é o caso real, e depois eu vou calcular esse aqui, que é o caso virtual, tá? E aí, quando eu fizer esse cálculo e esse cálculo, eu vou jogar na fórmula da equação da compatibilidade, que é delta do caso, né, 0, mais o delta 1 do caso 1, vezes o X1, que é o valor que eu quero achar, tá? Então, nesse caso aqui, eu só isolo. X1 vai ficar delta 1, 0 sobre delta 1, 1. Nesse caso aqui, eu tô só chamando de X1. Mas no nosso, aqui, ele vai ser o VB. Aqui, ó, vai ser o VB. Então, quando eu achar esse valor aqui, eu já vou estar achando o valor de VB.
E aí depois, consequentemente, eu já consigo achar o valor de VA, de HA e de momento de A. Então vamos resolver o terceiro passo. Então vamos aqui para o terceiro passo, tá? Deixa eu botar aqui The Rose. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, que a luz aqui hoje não tá muito boa. Que é, depois de ter separado a minha viga, eu vou pôr aqui e vou realizar o teorema dos trabalhos virtuais, tá? Então eu vou fazer aqui o carregamento externo, que eu vou chamar de caso 0, e aí eu vou fazer o carregamento virtual, que é o meu caso 1, tá? E aí aqui eu redesenho a minha viga. Então no caso 0 eu vou ter o engaste com o carregamento distribuído de 20 kN por metro na distância de 4,80. No caso 1, eu vou ter a viga engastada, e aí aqui eu vou ter a minha carga unitária, valor de 1, tá? Na mesma distância de 4,80 metros, certo? Agora eu vou resolver. Eu poderia fazer, né, o tradicional que a gente já conhece, que é, o que eu tenho no engaste? Eu tenho aqui, ó, um VA, um HA e um momento em A. Aí eu poderia resolver assim: HA é igual a 0, né? Somatória das forças em X. H é igual a 0. Somatória das forças em Y igual a 0. Quem que eu tenho? Eu tenho o VA, que tá para cima, menos o 20, que aí eu vou transformar ele numa carga pontual também, né? Aqui. 20 vezes o 4,80, que vai dar aqui 20 vezes 4,80, 96. Então eu teria aqui menos 96 igual a 0, VA igual a 96, tá? Fazendo a somatória de momento no ponto A igual a 0, considerando sentido anti-horário positivo, que foi o mesmo do momento, então eu vou ter momento de A menos a minha resultante vai no outro sentido, né? Então vai ser menos 96 vezes a metade da distância aqui, metade de 4,80, 2,40. E eu tenho mais alguma coisa atuando? Não tem, né? Porque o VA tá passando em cima do ponto A aqui, igual a 0. Então o momento de A vai ficar 96 vezes 2,40. 230,40 quilonewtons por metro, e aqui quilonewton. Aí entra aquela questão da tabela. Se eu tenho a tabela, eu posso estar utilizando ela ao meu favor aí. Eu vou pegar aqui pra gente olhar junto. Pera aí. Então aqui, fazendo pela tabela agora. O caso virtual, eu vou ter aqui, ó, a viguinha engastada com a carga unitária. Esse desenho aqui é a representação desse aqui da tabela, do número 2, gastado com a carga pontual na ponta. Então, qual que é a fórmula desse? É menos P vezes L, e o diagrama, ó, fica ao contrário, para cima, negativo. No caso, a minha carga pontual aqui, ela tá invertida, então o meu desenho vai ficar o oposto. Vai ficar positivo, tá?
Então, menos P vezes L, que é quem? Quem que é o meu P? 1. Né? Menos 1 vezes 4,80. Só que no caso vai ficar positivo. Beleza? E aí, esse aqui é só desenhar o gráfico, né, gente? Que eu esqueci aí de desenhar. Então, eu posso simplesmente fazer a conta e aí desenhar o gráfico dos esforços solicitantes e internos. Ou eu posso já olhar na tabela direto e resolver minha vida, né? Então, se eu fosse fazer agora, que esse aqui eu só achei os valores, né, de VA e momento de A. Se eu fosse fazer, né, os esforços solicitantes internos aí dessa viga, eu ia fazer aqui, ó, menos Q vezes L ao quadrado sobre 2. Quem que é o meu Q? É o 20 vezes 4,80 ao quadrado sobre 2, vai dar aqui menos 230,4 quilonewton por metro. Essa minha viguinha aqui é igual a essa daqui, então é o mesmo gráfico, não mudou nada, tá? Vou desenhar aqui do lado. Opa. Valor negativo de momento 230,4, tá? Então, eu poderia simplesmente, em vez de fazer isso aqui, ó, tá? Em vez de fazer essa conta para depois jogar e fazer o cálculo do momento fletor, eu só venho aqui e olho na minha tabela e eu já resolvia, porque eu preciso só desses dois desenhos aqui, tá? No método da Source.